Terreno do Parque Rubensione, na zona oeste de Ribeirão, tem grandes erosões. Denúncia foi constatada pelo Jornal da Clube. A reportagem foi ao local acompanhada do denunciante e de um engenheiro civil. Perto do portal abandonado, na Avenida Senador Teotônio Vilela, o problema começa. São desbarrancamentos com até 3 metros de profundidade. Mais para dentro da mata, onde deveria funcionar o Rubensione, a situação piora e chega ao córrego. Quem fez o alerta foi o Carlos. Minhas netas moram aqui, então esse final de semana teve a comemoração de Ribeirão Preto, falamos dos parques, né? E aí eu vim até aqui com eles para mostrar para eles. Aí eu fui vendo que a coisa está cada vez ficando pior. A erosão está comendo. Por consequência, a água na área de preservação está cheia de lixo. As erosões são causadas pela enxurrada que desce dos bairros Wilson Toni e Paulo Gomes Romeu e entra com força na área. É o que explica o engenheiro. Aqui, primeiro, a gente vê que existe um descaso do poder público, que não tem nenhum tipo de proteção a essas bermas, esses barrancos aqui. Então, a primeira coisa é que deveria estar plantado grama para impedir que isso, no momento de chuva, escorregasse para dentro do córrego. Podemos ver também que o córrego ele está assoreando, então não existe uma proteção das suas margens e tudo isso está indo para dentro dele, ele sobe e vai causando um maior desgaste ainda das margens. A reportagem também encontrou uma grande erosão onde o córrego foi canalizado, por baixo da Avenida Reneu Livestrang. Aqui, placas de concreto caíram e até a tubulação de galeria pluvial ficou destruída. A erosão já comeu tudo. E assim segue. E a avenida lá está desmoronando, está desbarrancando já. Já está na via, já. Eles não perceberam, já está na via. Vocês vão ver a imagem, já está na via já. Não tem calçamento mais, o buraco já está na via. Quer dizer, daqui a pouco não vai ter mais condição nem de andar e vão ter que interditar aqui e resolver. E a preocupação do Carlos tem fundamento. Outros desbarrancamentos já apareceram à beira da avenida, o que pode demonstrar comprometimento do solo. E quando não se cuida, quando não se dá manutenção, quando não se faz as obras necessárias, quando a erosão está no começo, podemos encontrar situações pior que essa. E o custo para recuperar isso é exponencialmente mais caro do que você daria apenas fazendo a manutenção. Esse é mais um dos inúmeros problemas já mostrados no Rubensione, prometido em 2009 com uma área de 256 mil metros quadrados, mas que nunca saiu do papel. O abandono levou ao furto das grades que cercam o terreno, problema ainda não resolvido. Na parte do Jardim Paiva, terras foram invadidas. As poucas estruturas construídas, como a quadra de esportes, estão destruídas. A primeira coisa que a gente tem que pensar, quem passa aqui perto, olha e fala, lá é um espaço abandonado de ninguém. E na verdade é espaço nosso. Então é necessário a gente reocupar esses espaços que estão sendo abandonados. De que forma? Primeiro, uma obra como essa precisa de manutenção. Não é você vir simplesmente construir, edificar e largar. Existem várias fórmulas que são possíveis ser aplicadas, inclusive aqui, como uma parceria público-privado. Então é possível você destinar um espaço daqui, por exemplo, para um food truck, para algum outro tipo de empreendimento comercial, por exemplo, que você faz a contrapartida. Então as pessoas ocupam esse espaço, podem fazer o seu comércio e, em contrapartida, eles vão ajudar a manter o espaço organizado e atrativo para as pessoas. Samuel Santos para o Jornal da Clube. A Secretaria da Infraestrutura disse que fará uma vistoria nos locais mencionados. Informou ainda que realiza manutenção do local periodicamente por meio do Departamento de Limpeza Urbana. Sobre as grades, está na programação da pasta um levantamento de quantas peças foram furtadas para posteriormente avaliar o que poderá ser feito. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo o engenheiro civil José Francisco de Carvalho. José Francisco, a falta de atividades de lazer para a população é resultado do descaso do poder público, como nós acabamos de mostrar aí no Rubensione. Boa tarde. Boa tarde, André. Na verdade, o engenheiro sintetizou exatamente tudo que deveria ser feito. É uma coisa que é inadmissível dentro de uma cidade que se diz cidade linda, cidade limpa, você arrastar desde 2009. Depois, um decreto que vai completar dia 27 do mês que vem, que estipula essas parcerias públicos-privadas para adoção dos parques públicos, não sai do papel. E aí, uma coisa que é agravante, que aí tem crime ambiental, tem descaso, tem o dinheiro público está sendo jogado literalmente
pela erosão, tá? Pelos córregos ali. Existe um total descaso. E aí nós também temos uma situação bastante importante a se levantar. O papel da população. Porque também a prefeitura ir lá fazer as suas retiradas de entulho e o entulho caminhar novamente para um espaço público é falta de educação social total. Bem, esses problemas, eles surgiram de fato por falta de manutenção. Nós podemos dizer agora que o serviço para restaurar, ele é sempre mais caro do que aquele para manutenção? Totalmente, porque você tinha uma situação inicial, num estágio que a prevenção, como bem disse o engenheiro, a situação de manutenção constante gera um custo. Agora, intervenções como essa, o assoreamento das margens, a questão do possível fadiga de uma passagem ali da avenida, essas grades que são roubadas, a falta de vigilância de uma maneira geral, isso vai de uma forma realmente exponencial os custos e, novamente, esses custos vão ser tirados de quem? Do contribuinte. Podemos ter, na sua visão, claro, José Francisco, aí nesse local também um crime ambiental? Total, exatamente. Isso, quando você danifica qualquer que seja o ambiente que, por uma situação de interferência negativa do ser humano, você está cometendo um crime. Ou seja, quando você polui uma área, tá, você corresponde até fazendo exatamente um crime ambiental. É uma coisa para, de uma forma bem didática, representar. Está tendo um crime, assoreamento, consequentemente, depreciação do patrimônio, que tinha prédios ali que muito bem foi falado. Poderia ser atividades institucionais junto àquele entorno daquela população que fica desocupada. Ou seja, tem uma série de crimes, né? Aí, e ambiental, obviamente, está caracterizado. O que falta para esse parque sair do papel? A parceria público-privada poderia ser uma saída? Eu acho interessante a questão da parceria público-privada, mas a gente tem que olhar de uma certa maneira. Todo mundo que come o filé mignon também, às vezes, tem que pegar uma carne de pescoço. Ou seja, não ter um direcionamento para outros parques comercialmente mais viáveis de visual e deixar esses e outros em situações assim de abandono, ou seja, deveria ser discutido com toda a sociedade e que tivesse toda uma participação da política privada mesmo, obviamente. E qual que é o papel dos vereadores? Porque a impressão que a gente tem, José, é que a gente não ouve falar do Parque Rubens Cioni na Câmara. Eu às vezes vejo em situações semelhantes a essa que tem uma série de seres invisíveis à questão do legislativo, ou seja, não é problema, às vezes, não é conveniente, às vezes, a abordagem. Eu acho realmente, não digo que por todos, mas uma grande parte omissa em não atuar de uma forma assim, efetiva mesmo, de ver o problema e buscar soluções. Nós estamos falando de uma região bem populosa, ali engloba Jardim Paiva, Paulo Gomes Romeu, outros bairros também. De fato, se esse parque estivesse pronto, valorizaria muito a vida dessas pessoas. Olha, o valor que seria agregado a toda essa comunidade, talvez a gente não consiga nem quantificar, mas obviamente teria oportunidades muito grandes com as pessoas ali, com a população jovem, com a população de idosos, tendo atividades culturais. Você teria uma série de situações que poderiam ser agregadas mesmo e a qualidade de vida cultural da região, consequentemente, melhoraria. E isso é um resultado muito benéfico para todo mundo. Todo mundo teria uma qualidade emocional e social muito melhor. José Francisco de Carvalho, engenheiro civil, muitíssimo obrigado. Sempre um prazer tê-lo aqui no Jornal da Clube. Obrigado. Até a próxima.